Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao estudo deste primeiro trimestre de 2022, quando estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. No próximo domingo, estaremos estudando sobre a Bíblia como um guia para a vida. É a lição de número 6 da nossa revista da CPAD. Eu lembro a você, meu querido irmão, que nós já estudamos sobre a autoridade da Bíblia, já estudamos sobre a inspiração divina da Bíblia, já estudamos sobre a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia e também já estudamos sobre como ler as Escrituras. Agora teremos duas lições de teor prático, que é a lição 6 e a lição de número 7. A lição de número 7, que será estudada após esta lição, tratará sobre a Bíblia transforma as pessoas. Hoje falaremos da Bíblia como um guia para a vida e que esta aula possa te ajudar, meu querido professor, a você se preparar para lecionar na sua classe no próximo domingo. A você que está nos conhecendo hoje, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Daniel Rosa Dutra. Desde os meus 18 anos de idade eu leciono em escolas bíblicas dominicais e aqui estou para ajudar você, meu querido professor e aluno, a desenvolver bem esta aula para o próximo domingo. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição no nosso canal e se você já é inscrito, deixe o seu like e é um prazer ter você aqui conosco para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Vamos falar com Deus para que Ele nos oriente, para que tudo que falarmos aqui seja proveitoso e seja para a glorificação do seu santo e maravilhoso nome. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de, através deste canal, alcançar os teus filhos nas partes mais distantes deste Brasil e quem sabe até fora deste país. Agora, Senhor, que o teu Espírito possa nos ajudar ao comunicar a tua palavra aos teus filhos. Se conosco, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo, o texto de ouro da nossa lição, da nossa aula. Diz assim, no Salmo 119, versículo 105. Normalmente, salmos, nós não falamos capítulos, nós falamos salmo de número. Então, o correto é dizer Salmo de número 119, versículo de número 105. Diz assim um texto muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Repetindo, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A nossa verdade prática diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra no Salmo de número 119, versículos 97 a 105. Vamos à leitura. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Veja, meus queridos irmãos, que eu destaquei no versículo 98, 99 e no versículo 100 a palavra mais. Mais sábio, mais entendimento, mais prudente é o que a Bíblia faz em nossas vidas. Faz com que sejamos mais sábios, mais entendidos e mais prudentes. Por isso, esta lição traz esta orientação tão maravilhosa que a Bíblia Sagrada é um guia para a nossa vida, porque ela nos faz mais prudentes, mais sábios, mais entendidos do que os demais, quando realmente
ouvimos e praticamos a santa palavra do Senhor. Prosseguindo, versículos 102 a 105. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos agora então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia, a palavra de Deus. 2. Esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Terceiro e último objetivo, mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Vamos entrar então na lição, começando pela nossa introdução. Eu tenho um destaque nessa introdução e eu quero que você preste bastante atenção, que na próxima tela nós vamos explicar algo importantíssimo sobre João capítulo 5, versículo 39. Preste atenção, eu vou fazer a leitura e logo entraremos neste versículo dando a devida explicação que é de suma importância para você que é estudante da Bíblia. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. O nosso comentarista diz assim: Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. João capítulo 5, versículo 39. Vamos observar este versículo melhor na próxima tela. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Eu queria alertar os irmãos que em João capítulo 5, versículo 39, nós não temos o Senhor Jesus Cristo recomendando a leitura das Escrituras. Vamos ver este versículo. Olha o que diz João capítulo 5, versículo 39 e 40 em duas versões. Eu queria antes deixar essa pergunta para você. Em João capítulo 5, versículo 39, estaria Jesus recomendando o exame das Escrituras ou denunciando os que a liam, ou seja, liam as Escrituras e não conseguiam entender que as Escrituras revelavam a sua pessoa? Você pode ler este versículo como eu coloquei aqui na tela, mas você pode se aprofundar um pouco mais. Eu posso até ler para você os versículos seguintes para mostrar que Jesus não está recomendando o exame das Escrituras, mas sim advertindo aqueles que não conseguiam ver nas Escrituras a sua pessoa, a revelação do Senhor Jesus Cristo. Na versão NVI diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Ou seja, não está recomendando, está dizendo que eles, apesar de lerem as Escrituras, não conseguiam ver a revelação do Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. Na linguagem de hoje, nova tradução, na linguagem de hoje conhecida como NTLH. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor, mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. E aí eu posso ler para você versículos seguintes para que você possa entender melhor ainda esta passagem bíblica. João no capítulo 5, e eu vou ler a partir do versículo de número 41, já que já lemos até o versículo de número 40. Diz assim, o versículo 41. E não recebo glória de homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome,
a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Os fariseus, os homens da lei, não conseguiam enxergar Jesus no Pentateuco, que nós conseguimos ver a revelação de Jesus no Pentateuco, quando ele fala de um profeta que havia de vir, quando ele fala de um que nasceria da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vemos no Cordeiro Pascual um tipo de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas os fariseus, os doutores da lei, no tempo de Jesus, não conseguiam enxergar. E, terminando aqui o versículo 47, mas se não credes nos seus ensinos, como crereis nas minhas palavras? A Bíblia está escrito assim, examinais as Escrituras, ou seja, algo que eles faziam sempre. Não examinai, porque aí se torna uma palavra imperativa. Mas, quando lemos na versão Revista e Corrigida, nós vemos examinais as Escrituras. Ou seja, vocês sempre examinam as Escrituras, porque cuidam que nelas há vida eterna, mas são elas que de mim testificam, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Isto sim foi o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer em João capítulo 5, versículo 39 e 40. Vamos então prosseguir e vamos para o primeiro tópico da nossa lição. A Bíblia é um alicerce para a vida, é o primeiro tópico da nossa lição. A palavra de Deus é alicerce. Diz assim o nosso comentarista: quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nesta ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. Você deve se lembrar muito bem dessa passagem bíblica de Mateus capítulo 7, versículo 24. Você pode ler para os seus alunos do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos lá ler este texto para você. Mateus no capítulo 7, versículo número 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Diz assim o nosso comentarista: o próprio Cristo é a rocha. Ele tem as palavras de vida eterna. A síntese deste grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. A palavra de Deus é um alicerce. A palavra de Deus nos dá fundamento, nos dá base, nos dá condições de construirmos uma vida bem edificada, bem solidificada, a fim de que tenhamos vitória em tudo o que fizermos segundo a soberana vontade de Deus. Item número 2. A palavra de Deus é luz. Diz assim o nosso comentarista, citando o texto áureo dessa lição: a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Cada passo que damos, a Bíblia tem versículos, tem orientações, tem recomendações para nós. Eu tenho aqui um texto muito interessante que eu posso ler uma parte dele para você. Quando nós vamos nos deitar, na hora de dormir, nós temos o Salmo capítulo 4, versículo 8, que diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar
em segurança. Quando acordamos, nós temos o Salmo, capítulo 3, versículo 5, que diz: eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Quando saímos de nossa casa e quando retornarmos para nossa casa, nós podemos ler o Salmo de número 121, versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Quando estivermos enfermos, nós podemos ler Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, que fala: se estiver alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros para que ore, para que unja, e a oração da fé salvará o doente. Ou seja, para todas as situações da nossa vida, nós temos recomendações bíblicas. A Bíblia tem orientações para cada passo que damos. Eu poderia ler uma infinidade de versículos aqui, mas vou me segurar um pouco. Mas você, meu querido professor da escola dominical, pode reunir versículos e mostrar para os seus alunos que para todos os passos da nossa vida, nós temos versículos adequados. Está angustiado? Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Estou cercado pelos inimigos. Salmo capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de que me recearei? E muitos outros versículos que mostram que para cada passo da nossa vida nós temos instruções bíblicas, porque a Bíblia é um guia para a nossa vida. Diz mais o nosso comentarista: a palavra é como uma luz que alumia em lugar escuro. Ela dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastados da prática do pecado. A palavra de Deus é luz, ela clareia, ela mostra o caminho que devemos seguir e o caminho que não devemos seguir. A Bíblia diz que aquele que anda em trevas nem sabe no que tropeça, mas você, andando na luz, você não tropeça com seu pé em pedra, porque a palavra de Deus é luz e manifesta tudo aquilo que está à sua frente. E aí você passa a andar com sabedoria e prudência, como estudaremos nessa lição. Prosseguindo, vamos então para o terceiro item do primeiro tópico. A palavra de Deus é imutável. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis. Não erram e não falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade, que é a Bíblia, é permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Este tópico nos diz o seguinte: nós estamos confiados, nós estamos depositando a nossa confiança em um livro sagrado que é fiel, que é um livro que não falha, que não erra, como aprendemos aqui quando estudamos sobre a inerrância das Escrituras Sagradas. Isso faz com que os valores nele revelados, os valores éticos, morais apresentados na palavra do Senhor, sejam permanentes, sejam para toda a vida e para todos os tempos. A palavra de Deus, ela é imutável. Portanto, nós precisamos firmar os nossos passos na palavra do Senhor e saber que ela é um firme fundamento para a nossa vida espiritual, para a nossa vida social, para a nossa vida matrimonial, para a nossa vida ministerial. Tudo o que precisamos está revelado na santa palavra de Deus. Segundo tópico da nossa lição, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Primeiro item,
o conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria, o nosso comentarista citou ali, Rockman, e o seu correspondente em grego é Sofia, esse é conhecido. Então, Sofia significa sabedoria no grego. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Aí se estabelece uma diferença entre conhecimento e sabedoria. A sabedoria sempre está voltada para a prática do dia a dia. O conhecimento é algo que nós adquirimos estudando, mas a sabedoria não. A sabedoria vem da experiência, vem de uma habilidade que nós desenvolvemos com o passar dos anos. Muito bem, significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Neste aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Ou seja, se aprofundar em algumas áreas do conhecimento, como a matemática, como a ciência, como a língua portuguesa, pode nos tornar pessoas conhecedoras daquela ciência. Mas isso não nos torna sábios. A sabedoria vem com a prática. Então, quando nós sabemos utilizar o conhecimento para a resolução de problemas, quando nós sabemos utilizar o conhecimento para ajudar pessoas, para bem orientar a nossa vida, nós estamos usando o conhecimento com sabedoria. Tomemos cuidado, irmãos. Não confundamos isso. A sabedoria que nós precisamos, principalmente, é a sabedoria que vem de Deus. E isso nós vamos falar ainda nesta lição. Muitos são considerados sábios, mas na verdade essa sabedoria não é a sabedoria que vem de Deus. É a sabedoria mundana que tem resultados que não são benéficos para a vida social e principalmente para a vida espiritual. Portanto, devemos pedir sabedoria a Deus, como nos afirma Tiago em sua epístola. Deus é a fonte da sabedoria, é o item número 2. A sabedoria é um dos atributos divinos. Portanto, Deus é sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. E eu trouxe para você o que significa a palavra inescrutável. Significa impossível de ser escrutada, impossível de ser investigada, impossível de ser compreendida, impenetrável, incompreensível, insondável. Isto é, a sabedoria de Deus, ela é inescrutável. Não pode ser investigada, compreendida, não pode ser penetrada, ou seja, não conhecemos em profundidade, não pode ser compreendida e é insondável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Então, que sabedoria é esta que nós precisamos ter? É a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que vem de Deus. E quando falamos em sabedoria do alto, isso nos faz lembrar de Tiago, no capítulo de número 3. Não está aí na nossa revista, mas eu vou ler para você aqui este versículo. Tiago, capítulo 3, versículo de número 14 em diante, diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então o que nós precisamos é da sabedoria que vem do alto e vem através do estudo, da meditação e da prática da
palavra de Deus, que é a revelação de Deus para nós. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos os que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Amém. Vamos prosseguir. Item número 3 do segundo tópico. O temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. Ou seja, para nos tornarmos pessoas sábias, precisamos começar com o temor do Senhor, reverenciando o Senhor, obedecendo-lhe. Diz assim a nossa revista: o temor do Senhor produz entendimento e por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. E eu quero ler para você um texto que não está na revista. Provérbios capítulo 3, versículo 7 diz assim: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme a Deus e aparta-te do mal. O que nós estamos observando hoje é que muitas pessoas querem ser sábias, espertas, aos seus próprios olhos se acham muito inteligentes, a seus próprios olhos se acham muito espertas, sábias, para poder lidar com situações embaraçosas da vida. Mas aqui a Bíblia diz que nós não devemos ser sábios a nossos próprios olhos. Nós precisamos nos submeter a Deus e pedir a Ele a sabedoria. E isso acontece a partir de quando? Quando você teme ao Senhor e se aparta do mal, então o Senhor, Ele te ilumina, Ele te orienta, Ele te instrui e você prossegue o seu caminho de vitória, de bênçãos, recebendo de Deus aquilo que Ele realmente deseja te conceder na sua vida espiritual e em todas as outras áreas da sua vida. Os benefícios da sabedoria é o quarto item do segundo tópico. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor em sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Provérbios capítulo 9, versículo 12. Dentre eles, é a revista que faz questão de apenas usar o livro dos Provérbios. Dentre eles nós temos o quê? Acumula conhecimento, ganha alma, torna-se próspero, exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Meu querido irmão e irmã que nos ouve neste momento, buscar a sabedoria de Deus, segundo a lição que nós estamos estudando, é, acima de tudo, meditar na palavra do Senhor. Ler, meditar, guardar, praticar, e assim nos tornaremos homens e mulheres sábios. E assim receberemos os benefícios da sabedoria. Terceiro e último tópico da nossa lição, a Bíblia e a prudência para a vida. Qual é o conceito de prudência? Nós temos aí a definição de dois dicionários, o dicionário Wycliffe e o dicionário Vine. Pelo dicionário Wycliffe, nós temos que o termo usado no hebraico para prudência significa pessoa sensata, e que o adjetivo grego usado também para esta palavra significa decisão inteligente. Já o dicionário Vine destaca que o substantivo grego que é usado para prudência denota sabedoria prática ou avaliação que precede a ação. Olha que interessante, irmãos. Nós precisamos da sabedoria, sim, mas nós precisamos da prudência. A prudência significa o quê? A prudência significa sensatez. A prudência significa um cuidado que temos. A prudência significa uma decisão inteligente para não cometermos equívocos. Uma decisão inteligente para não procedermos de forma
a desobedecer a Deus e a causar problemas para a nossa família, problemas para a nossa igreja, problema para o nosso cônjuge. Então a prudência significa uma avaliação que precede a ação. Você tem algo que te provoca, que te estimula, mas você pensa e diz assim, não, eu preciso avaliar, eu preciso pensar se isso vai ser bom ou ruim. Este pensar significa ser prudente. Diz assim o nosso comentarista, em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Guarde bem esta palavra, evitar. Ser prudente é evitar, é pensar antes de agir. A sabedoria está ligada a conselhos, a sabedoria está ligada à resolução de questões, a prudência está ligada a quê? A esta atitude antes da ação que te faz evitar, que te faz não colocar o pé onde você não sabe se é uma terra firme. Continuando, neste aspecto, com a cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha certa. Então, ser prudente, resumindo, é ter uma atitude antecipada, é ter uma decisão inteligente, é pensar para evitar ações temerárias. Ser prudente, então, é ser comedido. Ser prudente é ser cauteloso. Ser prudente é evitar erros. Ser prudente é evitar tropeços. É pensar e analisar porque nossas ações podem ter um impacto positivo ou negativo. Positivo se nós realmente avaliarmos e evitarmos o perigo e apenas agirmos quando realmente tivermos certeza daquilo que iremos fazer. A prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Interessante isto, porque quando nós pregamos o evangelho, a pessoa aceita Jesus como Salvador. A partir daí, ele vai começar a sua trajetória de vida. E esta trajetória de vida o leva a quê? A andar em veredas de retidão. Ele agora vai andar com prudência. Me faz lembrar daquele louvor que diz, com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor. Então, vamos agir com prudência, ou seja, dando passos bem ordenados, com todo o cuidado, com toda a cautela, a fim de que tenhamos uma vida próspera na presença do Senhor. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. Se você observar Efésios capítulo 1, versículo 8, diz assim, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, veja que o cristão deve ser abundante em sabedoria e prudência. Diz mais o nosso comentarista, a sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Vamos ao terceiro e último item do terceiro e último tópico da nossa lição. Os benefícios da prudência. O nosso comentarista mais uma vez usou o livro de Provérbios. Então, vamos ler o que ele trouxe para nós. Destacam-se o autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento, a correta tomada de decisões, o pensar antes de agir para não ser influenciado, o alcance de boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e à correção e o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Que maravilha, irmãos, quando a pessoa age com prudência, ele tem todos estes benefícios na sua vida. Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Por fim, cuida
com esmero da sua vida espiritual e mantenha acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. Vamos então à nossa conclusão. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos a sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Vamos então para a parte final da nossa aula, quando nós sempre convidamos você para a próxima aula. Não perca a próxima aula, a lição de número 7, que falará sobre a Bíblia transforma as pessoas. E eu quero mais uma vez agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição agora. Deixe o seu like, deixe um comentário e assim aproveite bem este conteúdo. Estude, se prepare, meu querido professor, vá para a classe com bastante informações, com subsídios, com informações adicionais para os seus alunos e faça uma aula participativa. E assim, neste momento eu me despeço, agradecendo a você e até a próxima semana, no nome de Jesus. Amém e amém.